Agora, Marcelo, quais são os 3 passos importantes para você fazer o refinamento do backlog? Para mim são 3. E você vai guardar a sigla DAP. D de dado, A, P de papai. DAP. Detalhar, avaliar e priorizar. Essas são as 3 atividades macro que você precisa fazer durante o refinamento. Detalhar, avaliar e priorizar. Vamos entender o que está envolvido em cada uma delas? Vamos entender que são 3 passos para você poder fazer um bom refinamento. Primeira atividade, detalhar. Quando você vai detalhar os itens, né, e aí a gente vai falar muito sobre as informações que a gente utiliza. O que a gente coloca nesse detalhamento? Como que a gente faz esse detalhamento? Essas são perguntas que muita gente se faz. Então, assim, o detalhamento significa trazer, em primeiro lugar, detalhes suficientes para que o time possa olhar para aquela especificação daquela funcionalidade e entender claramente o que precisa ser feito, tá bom? Legal? Isso é o detalhar. Tá, mas Marcelo, quais são essas informações? Será que eu tenho que descrever apenas regras de negócio? Não, pequeno gafanhoto, não, pequena gafanhota. Tem outras informações que você precisa trazer para cá. Então, eu diria que a gente, basicamente, tem no nosso detalhamento, que é o primeiro passo para você poder fazer o quê? Para poder fazer o seu refinamento, você tem ali o quê? Vou até trazer aqui para você. Quer ver? Você precisa, dentro desse detalhamento, trabalhar com 5 elementos para fazer um bom detalhamento. 5 elementos. Você sabe quais são esses 5 elementos? Vamos lá? Vamos entender quais são esses 5 elementos que a gente vai trabalhar dentro do detalhamento e aí depois a gente vai falar do passo de avaliação e de priorização, tá bom? Primeiro elemento, as nossas conhecidas regras de negócio. O que é uma regra de negócio? Lembra, regra de negócio é algo que limita o comportamento das pessoas no negócio. Exemplo, para comprar uma linha telefônica, a pessoa precisa fazer um cadastro. Reparou? Existe uma restrição. Ela não pode comprar a qualquer momento uma linha telefônica sem se identificar. Não, ela precisa fazer um cadastro. Então, isso é uma regra de negócio. Uma regra de negócio, ela fala sobre o negócio. Ela não fala sobre o produto. Então, uma pista para você já sacar direitinho, é o seguinte. Ah, Marcelo, se eu falar assim, ó, na tela tal, se pressionar o... Isso aí não é regra de negócio. Isso aí não é regra de negócio. Lembra, regra de negócio fala sobre ela restringe o comportamento. 2, ela fala sobre o negócio. Se não tiver nenhuma ferramenta, essa regra de negócio, ela continua válida. Esse é um segundo critério que faz com que a gente entenda o que é uma regra de negócio ou não. Se você tira a solução, se você tira o produto e fala assim, agora ficou difícil, então não é uma regra de negócio, é uma regra de sistema, entende? Legal? Deu para entender? Então, regra de negócio fala sobre o negócio. Regra de negócio restringe o comportamento das pessoas. Esse é o objetivo, restringir, limitar mesmo, tá bom? Então, a gente utiliza, nesse primeiro elemento, as regras de negócio, que talvez seja o elemento mais conhecido nosso mesmo. E aí, como é que você descreve essas regras de negócio? Uma boa maneira é você descrever através de cenários BDD, que é aquele formatinho, dado que, quando, então, é um cenário, é um formato onde você descreve cenários. Cenários de utilização do quê? Do produto, da solução por um determinado usuário e você vê o comportamento, a resposta da solução. Mas é claro, quando você está falando de regras de negócio, você fala sobre o negócio. Claro que você pode utilizar, além do cenário BDD, sentenças livres. Por exemplo, não é permitido incluir pedidos abaixo de R$100. Isso é uma regra de negócio. Porque independente se tem solução ou não, se tiver um produto onde o cara digite o pedido, o vendedor, se não tiver a solução, continua válida. 2, ela fala sobre o negócio, ela não fala sobre o sistema, a solução. Então, continua válida, é uma regra de negócio. Legal? Então, o primeiro elemento que a gente vai trabalhar são as regras de negócio, que podem ser descritas através de sentenças livres ou cenários BDD. 2, segundo elemento,
dentro desse primeiro passo, que é o quê? O detalhamento. São os dados. O que é isso? É você trazer quais são os elementos que você vai precisar trabalhar na inclusão, na exclusão, na consulta, na modificação, para trabalhar. Poxa, mas Marcelo, eu preciso conhecer de banco de dados? Não. A gente está falando o seguinte: vamos supor que você está fazendo uma especificação de uma funcionalidade chamada incluir pedido. Aí você fala assim: nesse segundo elemento, chamado dados, quais são as entidades ou os elementos que a gente vai ter que tratar? O cabeçalho do pedido, os itens do pedido, cliente. Eu não preciso de conhecer de banco de dados para fazer isso, mas eu tenho que ter uma noção de quais são esses elementos. Por quê? Porque muitas vezes isso vai dar margem para a gente entender melhor como essa funcionalidade, o que essa funcionalidade precisa realmente ser feita. Terceiro elemento dentro desse detalhamento são as interfaces. O que é isso? Não estamos falando apenas da user interface, ou seja, wireframe, protótipo, tela, mas estamos falando o seguinte: toda funcionalidade não, ela pode ou não se comunicar com algo além do produto, um serviço na internet, um web service, qualquer coisa. Exemplo, Serasa, ele oferece hoje um serviço onde você chama ele através de um produto digital, através de um software, e ele te diz se aquele CPF que você mandou para ele tem dívida ou não. Bom é que não, né? Então, quais são as interfaces que essa funcionalidade possui? Ela possui alguma? Exemplo, você está especificando a inclusão de pedido. Legal? Inclusão de pedido. Quando eu incluo um pedido, faz sentido eu validar o CPF, ou melhor, o CNPJ desse cliente para ver se ele está sujo na praça? Com certeza que funciona. Então, descrever essas interfaces não de maneira técnica, não numa linguagem técnica. Eu não quero saber de microserviço, endpoint, nada disso. Mas eu quero entender o que fora da solução eu vou precisar. Quarto elemento nesse detalhar, nesse primeiro passo de detalhar, são as restrições. Quando eu falo aqui de restrições, muitas vezes a gente está falando sobre atributos de qualidade. Legal. Restrições. O que são restrições? A gente pode incluir nessas restrições tudo aquilo que limita o comportamento de uma funcionalidade. Atributos de qualidade, também chamados de requisitos não funcionais, eles são atributos, são restrições. Por exemplo, uma funcionalidade tem que, para usar aquela funcionalidade, a pessoa precisa fazer login, ela precisa se identificar. Legal? É uma restrição. A pessoa precisa, para usar a funcionalidade, ela tem que ter o desempenho de fazer a operação de inclusão de pedido em no máximo 3 segundos. É uma restrição. Então, restrições, elas são importantes para que a gente possa entender o desempenho, como que essa funcionalidade vai operar. E quinto, quais são as dependências? O que essa funcionalidade para desenvolver tem como dependência? Será que a gente precisa desenvolver alguma funcionalidade antes? A gente não quer essa dependência, mas muitas vezes ela existe. O que a gente precisa fazer? Quais são as dependências que tem ela? Então, quando você detalha uma funcionalidade, que é o primeiro passo, que é a especificação, você tem que incluir esses 5 elementos: regras de negócio, dados, interfaces, restrições e dependências. Assim, você descreve uma boa história de usuário e não só botar ali os critérios de aceite.